quero tentar dar uma motivação do tipo de coisa que a gente vai fazer aqui nesse curso. O que é objeto de estudo do cálculo diferencial integral 1? A gente vai estudar funções de uma variável real, ou seja, uma função f, cujo domínio é um subconjunto dos números reais, e ela assume valores também em R, tá? Então, basicamente, o cálculo diferencial integral tem dois problemas que a gente quer estudar a respeito dessas funções, tá? O primeiro deles é, dado o gráfico de uma função, tentar determinar a reta tangente a esse gráfico num ponto. E o segundo problema é calcular áreas. Inicialmente, a ideia é a gente tentar pegar e determinar a área entre o eixo x e o gráfico de uma função, tá? Esses dois objetos vão receber nomes convenientes. O primeiro vai chamar a derivada de uma função no ponto, e o segundo vai chamar a integral da função no intervalo em questão, tá? Então, eu vou tentar fazer algumas contas bem por cima, às vezes um pouco imprecisas, mas é só uma motivação mesmo, tá? E a gente vai, vocês vão perguntando e a gente esclarece o que precisar. Tá? Então, o primeiro problema é determinar a reta tangente ao gráfico de uma função no ponto x0, f de x0, tá certo? Então, quer dizer, os exemplos mais simples, quer dizer, se você pensar que a tua função f é uma função linear ou afim, cujo gráfico é uma reta, não tem muita graça, né? A reta tangente é uma reta, é ela própria. Então, vamos pegar um exemplo, o primeiro exemplo não linear que tem, f de x igual a x ao quadrado, todo mundo sabe como é que é o gráfico dessa função, uma parábola, tá? E a gente vai querer uma reta que seria a reta tangente ao gráfico. Bom, vou desenhar aqui uma tentativa de parábola, né? Tá certo? Note que a gente nem falou ainda o que é ser tangente, né? Mas a ideia é que seja uma reta que dê uma boa aproximação para o gráfico da função próximo a esse ponto de tangência, né? O que a gente vai conseguir até demonstrar depois é que dentre todas as retas que passam por esse ponto, a reta tangente é aquela que melhor aproxima o valor da função num certo sentido que a gente vai calcular mais para frente, tá? Então vamos pegar num ponto um caso bem concreto. Pega o ponto 2, tá? Quanto que vale a função no ponto 2? Ela é 4, tá certo? E aí, quantas retas você tem que passam por esse ponto? Infinitas, né? Então, o que está faltando para a gente determinar o problema aí seria o coeficiente angular, tá? Qual que é uma ideia que a gente pode fazer? O que a gente precisa para determinar uma reta? Ou um ponto e seu coeficiente angular, ou 2 pontos, beleza? Então, vamos escolher um outro ponto, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, que já é o nosso ponto x0, f de x0. E um outro ponto aqui também no gráfico da função, vamos dizer que ele tem x. Quanto que é o valor da ordenada dele? X ao quadrado, que é f de x. Tá certo? Com esses dois pontos, a gente consegue construir uma reta. E essa reta a gente vai dizer que é uma reta secante ao gráfico. Tá certo? Tá, essa reta é a reta secante. A gente sabe calcular o coeficiente angular dessa reta? Como é que era o coeficiente angular? Então, vamos chamar essa reta de R. R tem coeficiente angular, quanto? Isso. É a variação das abscissas dividida pela das ordenadas, né? Então a gente vai ter x² menos 4 sobre x menos 2.
tá certo? Se você lembrar das fatorações que você aprendeu, você tem uma diferença de quadrados ali no numerador, tá certo? A gente pode escrever isso como x mais 2, x menos 2, dividido por x menos 2, tá certo? E, de alguma maneira, você pode cancelar isso aqui e obter x mais 2. O que a gente está usando fortemente em todo esse processo aqui? Essa fórmula está definida para x igual a 2? Eu não posso calcular isso em x igual a 2 porque eu tenho um zero no denominador, tá certo? Então, a gente está usando fortemente que esse número x aqui nunca é exatamente igual a 2, porque se ele for igual a 2, você tem um ponto só e a reta não está definida. Tá claro? Perfeito. Então, a gente tem uma fórmula para o coeficiente angular de qualquer reta secante que passa pelo ponto 2, 4 e por um outro ponto da parábola. Qual que é a ideia? Como é que a gente faria para obter essa reta que melhor aproxima? Uma reta que passa assim transversal, acho que a gente se convence quase que instantaneamente que não é uma boa aproximação para o gráfico da função, né? A coisa mais natural a fazer aqui, para tentar obter uma reta que seja muito próxima do gráfico da parábola nesse ponto, é fazer o quê? Fazer o x se aproximar cada vez mais do 2, tá certo? E aí quando isso acontece, você vai ter retas que cada vez mais se aproximam do que seria a reta tangente naquele ponto. O que acontece quando o valor de x se aproxima muito do número 2? Mas lembra que ele se aproxima muito, mas nunca pode ser igual, né? Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Quando x se aproxima muito de 2, e a gente vai usar essa notação aqui, ó, x tende a 2, isso quer dizer que ele é está cada vez mais próximo de 2, mas nunca é igual a 2. Se o x tende a 2, m vai tender 4. 2 mais 2, 4, tá certo? O que isso quer dizer, então? A gente está passando uma situação limite, né? Esse é o nome que a gente vai querer usar, de quando x se aproxima arbitrariamente de 2, o coeficiente angular da reta vai se aproximar arbitrariamente de 4. Então, na situação ideal, a situação limite, eu vou dizer que esse coeficiente angular é 4. Tá claro? Então, a reta tangente terá coeficiente angular m igual a 4, e você até consegue escrever a equação da reta, então, né? Como é que ela fica? Vamos chamar essa reta tangente de t. Como é que você escrevia? Y menos y0 igual a m x menos x0. E aí você vai ter, então, y menos 4 igual a 4 vezes x menos 2, ou seja, y é igual a 4x menos 4. Tá? Essa vai ser exatamente a equação da reta tangente ao gráfico da parábola no ponto x0 igual a 2 e, portanto, y0 igual a 4. É claro? A gente fez isso para o caso específico da parábola porque foi fácil de fazer essa análise, a gente tem todas aquelas fórmulas para fatoração, etc. Então, tivemos isso, né? Ao longo do curso, a gente vai desenvolver técnicas para determinar esse tipo de situação com qualquer função para a qual esse limite, essa expressão aqui, faça algum sentido, né? Quando x se aproxima de 2, tá claro? Porque poderia acontecer de eu obter uma coisa aqui que não se aproxima de nenhum número quando x se aproxima de 2, etc. Vamos ver exemplos disso quando a gente estiver mais profundo na teoria. Tá? Esse é o problema número 1 do cálculo, determinar retas tangentes a gráficos de funções. Tá clara a ideia? Ótimo. Depois a gente, né, temos um semestre inteiro para se aprofundar nesses dois problemas e na relação entre eles. Jóia, então o segundo problema vai ser o seguinte, as contas aqui vão ser um pouquinho mais intrincadas, mas vamos fazer tudo, né, o que puder. Então a ideia aqui é a gente determinar a área entre o gráfico de uma função
e o eixo OX num intervalo, por enquanto, um intervalo fechado do tipo AB. Tá? Você tem uma função que está definida num intervalo que contém o intervalo AB, eu quero calcular a área embaixo do gráfico entre o eixo x e o gráfico da função nesse intervalo. Tá? Quando eu estou falando de determinar a área, é claro que você tem que ter em mente algumas perguntas. Pode ser que essa área não exista, do mesmo jeito que pode ser que a reta tangente não exista. Tá? A gente vai estudar essas situações no futuro. Se a função for muito mal comportada, a reta tangente pode não estar bem definida num ponto, ou mesmo a área embaixo do gráfico pode não estar bem definida. Tá? Nesse momento aqui a gente vai calcular coisas bem simples. Bom, de novo, se você quiser fazer esse problema com algum ganho em relação ao que você sabia no ensino médio, o que vai acontecer? Se você pegar uma função afim, uma função de primeiro grau, como é que é o gráfico dela? Uma reta, tá certo? E aí se você for calcular a área embaixo do gráfico de uma reta no intervalo, você não vai ter muita novidade, né? Essa área vai ser bem conhecida, vai ser a área de um trapézio, e a gente tem a fórmula que já viu antes para calcular. Então, tirando as funções de primeiro grau, a melhor opção é, de novo, começar com uma parábola, tá? Então, nosso plano agora vai ser tentar determinar, novamente, a área da função f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0,1 para começar, tá bom? Então, eu vou tentar desenhar a parábola novamente aqui, um pouquinho maior para a gente conseguir fazer. Tá certo? Vamos supor que eu estou interessado só no intervalo 0,1. Tá? Então, a ideia é tentar calcular essa área aqui embaixo, que não é um triângulo, porque esse outro lado não é reto, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Qual é a figura geométrica mais simples que você conhece a área? Um retângulo, cujo cálculo é feito com a medida da base vezes a medida da altura. Então, eu vou tentar aproximar essa área de alguma maneira por áreas de retângulos. Tá? E eu podia fazer isso de 1000 maneiras diferentes. Eu vou fazer uma agora, e aí, naturalmente, a pergunta que é, se eu fizer de outro jeito, será que o resultado é o mesmo? Será que dá diferente? Sim, não? Né? Então, um jeito que a gente precisa, se eu vou querer construir retângulos, eu vou precisar de bases e de alturas. Tá certo? Então, minhas bases, eu vou assentar todas elas em cima do eixo x, e eu vou ser bem ingênuo e vou fazer o seguinte, eu vou querer construir aqui n retângulos embaixo do gráfico, tá certo? E da maneira mais ingênua possível, eu vou dividir o meu intervalo 0,1 em n partes iguais. Tá claro? Então, eu vou, o que a gente chama de particionar esse intervalo em n pedacinhos iguais, tá? Então, eu vou escrever aqui. Dividimos o intervalo 0,1 em n partes iguais. Tá certo? Então, o primeiro ponto vai ser o 0, aqui. Quem que é esse próximo ponto aqui? 1 sobre n é o próximo, o seguinte, 2 sobre n, 3 sobre n, e vamos em frente, né? Então, 1 sobre n, 2 sobre n, o penúltimo é n menos 1 sobre n, e o último, n sobre n, que é igual a 1, tá certo? Então, temos essa divisão aqui embaixo, no domínio da função. Tá? Isso é o que a gente chama de uma partição do intervalo 0,1. E agora eu vou escolher as alturas. A minha escolha de alturas vai ser também uma escolha bem particular, que vai ser a seguinte. Eu vou marcar como altura o valor da função em cada um dos extremos esquerdos de cada um dos subintervalos. Tá? Então, por exemplo, o primeiro intervalo vai de 0 até 1 sobre n. Quem vai ser minha altura? 0. Eu sempre pegar a esquerda. Tá? Então, esse aqui vai ser meu primeiro retângulo. Se é que dá para chamar isso aqui de um retângulo. É um retângulo de altura 0. Tá? O segundo retângulo vai ser quem?
Eu vou fazer esse retangulinho aqui, tá certo? E, portanto, a altura dele vai ser o valor da função no ponto 1 sobre n ao quadrado. O retângulo seguinte vai ter altura quanto? 2 sobre n tudo ao quadrado, né? Ou seja, 4 sobre n ao quadrado, e assim vai. Né? Até o penúltimo. E então o último retângulo, que é esse aqui, você vai calcular a área desse mesmo jeito, tá? Então, num passo genérico aqui, intermediário, você vai ter um intervalinho que vai do i sobre n até o i mais 1 sobre n, tá certo? E a alturinha vai ser i ao quadrado sobre n ao quadrado, né? Então, quanto que vai ser a área de um quadradinho desses aqui? A base vai ser 1 sobre n vezes a sua altura, tá? Nesse caso, se fosse numa situação genérica, eu tivesse indo com uma variável para somatória aqui, i indo de 0 até n menos 1, tá certo? Ficaria i sobre n tudo ao quadrado, tá? E a minha ideia é, então, somar todas essas áreas desses retangulinhos. Pergunta, quando você faz isso, você espera obter um valor maior ou menor do que a área embaixo da parábola? Nesse caso, claramente é menor, né? Por quê? Porque você está deixando todos esses pedacinhos aqui de fora, né? Se você fizesse uma outra opção, que seria, por exemplo, marcar, em vez de usar o extremo esquerdo do intervalo como altura, usasse o extremo direito, você ia ter retangulinhos que estariam por cima do gráfico da função e obteria uma aproximação por cima do valor real da área, tá certo? Então, nós estamos fazendo desse jeito aqui. Então, cada uma das parcelinhas vai ser 1 sobre n vezes i sobre n ao quadrado, né? Para obter todas as áreas, o que eu tenho que fazer? Somar tudo isso, eu vou abusar um pouquinho aqui e usar a notação de somatório, tá certo? Então, a gente vai somar para i indo de 0 até n menos 1, tá? Essa vai ser a nossa soma, essa quantidade. Tudo bem? Estou somando para i indo de 0 até 1, ou seja, eu vou ter n retângulos. O primeiro deles tem área 0, ok? Mas eu tenho n retângulos desse jeito. Vamos lá, como é que você trata essa soma aqui? Esse 1 sobre n, ele depende da variável na qual está indexada a somatória? Não. Então, ele é um fator constante a todas as parcelas. O que a gente pode fazer? Colocar ele em evidência. Que significa, nessa notação aqui, o quê? Colocar para fora da somatória. Esse outro n ao quadrado que está aqui no denominador, mesma coisa, né? Então, eu posso colocar 1 sobre n ao cubo fora e vou ficar com a soma para i indo de 0 até n menos 1 de i ao quadrado. Diga. Se o limite fosse do lado direito, daí iria até n, né? Se a escolha para a altura fosse o lado direito, aí você precisa ver como você vai indexar direitinho. Você pode sempre começar a soma do 0 ou do 1, aí você troca aqui por i menos 1 ou não, tá? Então, como você vai indexar a somatória, tem muitas maneiras de fazer. Tá? Ok, então a gente precisa fazer essa conta, né? O que dá essa conta? Em termos da minha subdivisão, como eu escolhi dividir o domínio e como eu escolhi as alturas, eu vou ter uma fórmula para a área quando eu faço essa divisão em n subintervalinhos. Tá? Muito bem, aí você precisa fazer a conta que é essa aqui. Como é que é a soma dos n primeiros números naturais ao quadrado? Ótimo. É 1 sobre n ao cubo, e aí temos n menos 1 vezes n vezes 2n menos 1, tudo sobre 6, tá? Daqui a pouquinho, se for o caso, a gente pode até deduzir essa fórmula. Vamos deixar uma estrelinha aqui para a gente lembrar que precisamos justificar isso daqui a pouco, tá? Se você abre isso aqui, faz todas as distributivas necessárias, você vai ter 1 sobre 6n ao cubo
temos 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n. Tá? Ótimo. Vamos olhar para essa expressão com cuidado. Esse n ao cubo você pode distribuir para cada um dos fatores e obter a seguinte coisa, né? Você vai ficar na primeira parcela 1/3, o n ao cubo cancela. Na segunda vai ter meio menos 1 sobre 2n, né? Tem um n ao quadrado e n ao cubo aqui. E finalmente na última, 1 sobre 6n ao quadrado. Tá certo? Então, dada qualquer divisão em n subintervalos iguais, e a escolha que nós fizemos de alturinhas do lado esquerdo de cada intervalo, eu sei calcular essa soma. As áreas dos retângulos dá isso aí. Qual que é um jeito de obter uma aproximação melhor ainda do que essa que a gente fez? Que já nem é tão boa, né? Se você concorda que se você pegar qualquer um desses intervalinhos e dividir no meio, por exemplo, e fizer a mesma coisa, vamos tentar fazer isso em um deles, com uma outra cor para destacar. Se você pega, por exemplo, esse intervalo, divide ao meio, então você cria um intervalo a mais, né? Nós vamos ter esse novo retângulo aqui, rosa, e mais esse. Você percebe que a área que você está perdendo em relação à área original é menor, né? Eu só estou descartando esses dois pedacinhos contra tudo isso que você tinha antes. Então, quanto mais subintervalos eu tenho, melhor é a minha aproximação, pelo menos nessa escolha que eu estou fazendo. Então, um jeito de obter uma aproximação cada vez melhor é aumentar cada vez mais esse número n. Tá? Até quanto eu posso aumentar esse número n? Infinitos não é uma coisa que você vai fazer como um número, né? Mas o que você pode pensar é que, eu fiz uma aproximação boa? Fez. Mas dá para melhorar ainda, sempre dá para melhorar, né? Qual que é o maior número que você conhece? Quando alguém fala 1, você fala o seguinte, tá certo? Então, o que a gente percebe? Que quanto maior for o valor de n, melhor vai ser essa minha aproximação. Então vamos tentar analisar o que acontece com essa expressão quando o valor de n aumenta arbitrariamente. Né? Isso a gente vai querer dizer que é n tender a infinito, né? Ele fica tão grande quanto você quiser. O que você acha que acontece? Vamos lá. 1/3 é 1/3 sempre, não depende de n. Isso aqui, quanto maior for o valor de n, menor vai ser a quantidade, tá certo? Isso aqui vai ficar cada vez mais próximo de zero quanto maior for o valor de n. E com razões mais fortes ainda também essa parcela aqui, tá claro? Então vamos dizer que para um n muito grande essas parcelas são desprezíveis. E cada vez mais desprezíveis quanto maior for o n. Tá? Então eu vou dizer que essa soma se aproxima de 1/3. E aí o que a gente quer dizer? Do mesmo jeito que eu falei que o coeficiente angular da reta tangente é 4, eu vou querer dizer que a área embaixo da parábola, de 0 até 1, é 4. 1/3, desculpa. Tá bom? E aí, no mundo dos sonhos, né, que é o sonho do futuro, a gente daqui a pouco vai escrever isso, a gente vai escrever para o primeiro problema, eu vou querer escrever que f' de 2 é igual a 4, a derivada da função f no ponto x0 igual a 2 vale 4, e aqui a integral de 0 até 1 da função x ao quadrado vale 1/3. Tá? Perguntas que você podia fazer, e que a gente vai responder um pouco ao longo do semestre. Tá? Dá para ficar um semestre inteiro só discutindo jeitos de calcular integral, não é o objetivo desse curso. Mas uma pergunta natural é, se você pegasse com essa mesma subdivisão de intervalos os extremos direitos para serem as alturas, você ia obter a mesma resposta? Sim. Nesse caso, curiosamente, sim. Se você dividisse os intervalos de outro jeito, escolhesse os pontos intermediários de qualquer maneira, você obteria sempre a mesma resposta? Sim. Então, sob certas condições, algumas funções, como a função x², vão permitir que, independente da escolha que você faça, na divisão do subintervalo, de quais pontos você pega para representarem as alturas, o valor é sempre o mesmo. Tá?
Não, em qualquer caso, quer dizer, na verdade, o conceito formal que a gente vai ver é o seguinte: a gente vai dizer que a integral de uma função existe se o valor for o mesmo, independente de como você faça essas duas escolhas. Tá? Outros conceitos de integral permitem generalizações disso. Tá? E aí, funções que não são integráveis em relação a esse contexto passariam a ser integráveis. Não está no escopo desse curso. Tá? Então, esses são os dois problemas que a gente tem. E você vê que os dois, do ponto de vista filosófico, têm uma coisa em comum. Né? Um estava calculando reta tangente, outro estava calculando área, mas sempre a gente teve um processo o quê? De aproximação, uma coisa de tentar atingir um ponto ideal, uma situação limite, entre aspas. Então, tanto a derivada quanto a integral são dadas por limites. Tá? Então, eu vou tentar fazer mais um exemplinho de um cálculo puro de limite, que é de onde a gente vai começar o curso. Tá? Então, um exemplo de limite que a gente pode calcular é bem geométrico também, tentar obter a área de uma circunferência aproximando essa área pela área de polígonos inscritos cada vez de lado maior. Tá? Eu vou usar um fato dentro da nossa argumentação aqui, que vai ser visto mais para frente, que é o que a gente chama de limite trigonométrico fundamental.